Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha mesmo, eu vou resolver 10 questões de português. Estas questões são minhas, tá? Questões que foram extraídas de vários simulados que eu tenho aí e eu extraí algumas questões só de gramática, tá? Inclusive, vocês devem responder as questões antes mesmo de assistir ao vídeo, tá? Porque aí, quando você assistir ao vídeo, você vai elucidar as suas dúvidas. E caso, se, melhor dizendo, se alguma dúvida persistir, passa uma mensagem para mim que eu terei o maior prazer em elucidá-la, tá? Então, vamos que vamos. A primeira questão: assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma sobre o período abaixo. Nós temos aqui este período, vamos ver logo a letra A. A palavra felizmente é um advérbio e reflete um posicionamento do autor acerca da ideia defendida por ele. Então, vamos olhar aqui. O mantra da autoajuda de visualizar o sucesso é um passo para o fracasso. Felizmente, existem alternativas para nos motivar sem prejudicar o desempenho. Realmente, a palavra é um advérbio. O que é um advérbio? O advérbio é uma classe gramatical invariável, né? Ele modifica o sentido de um adjetivo, de um verbo ou do próprio advérbio, né? E aqui, esta palavra, este advérbio, felizmente, é um modalizador discursivo. Ou seja, ele tem um caráter opinativo, é subjetivo, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Veja bem, se a banca ou se eu colocasse que este advérbio felizmente está se referindo ao verbo existem, por exemplo. E aí, estaria correto? Não, errado, porque quando ele é um modalizador discursivo, né, o foco dele não é apenas uma palavra, mas o todo, né? Felizmente, existe alternativa para nos motivar sem prejudicar o desempenho. Para que, para que seja dito isso, tem a ver com o que foi dito o quê? Anteriormente. Ou seja, o mantra da autoajuda de visualizar o sucesso é um passo para o fracasso. Felizmente, é como se, mas felizmente existem alternativas, tá? Então, esse modalizador discursivo de caráter subjetivo, ele aponta para o todo, ok? Então, o foco dele não é apenas uma palavra, tá? Então, isso aqui está certo, ele quer incorreta, não é isso? Os termos sucesso, alternativas e desempenho exercem a mesma função sintática. Então, vamos ver aqui. Sucesso está aqui, ele quer saber função sintática. Então, a primeira atitude é você destacar o verbo, tá? De visualizar. Visualizar é um verbo transitivo. Quem visualiza, visualiza algo. Verbo transitivo direto, ou seja, pede complemento sem preposição. Um objeto direto. Então, sucesso, objeto direto. Alternativas. Está aqui. Primeira coisa, vamos destacar o verbo. Existem. E aí, gente, o verbo existir é um verbo pessoal. Ele apresenta sujeito. Ele é um verbo intransitivo e apresenta o sujeito, que é o quê? Alternativas. Sujeito com apenas o núcleo. Ele está no plural, verbo no plural, para concordar
com o seu sujeito. Então, alternativas é o quê? Núcleo do sujeito. Então, já não tem a mesma função sintática. Então, letra B é a nossa resposta. Vamos olhar desempenho. Sem prejudicar o desempenho, né? Existem alternativas para nos motivar sem prejudicar o quê? Quem prejudica algo. Verbo transitivo direto. Neste contexto, vamos deixar bem claro algo. Os verbos podem mudar de quê? De transitividade. O contexto é soberano, tá? Então, neste contexto aqui, quem prejudica, né? Algo ou alguém. Prejudicou o quê? O desempenho, objeto direto. Nosso gabarito, incorreto. Então, primeiro, objeto direto, sujeito e objeto direto. Vamos lá. Vamos olhar as demais alternativas. O verbo existem poderia ser substituído por a sem prejudicar o sentido, certo? Porém, a função sintática da palavra alternativas passaria a ser objeto direto. Corretíssimo. Porque ó, há alternativas. O verbo haver, quando ele é sinônimo de existir, ele é um verbo que impessoal. Não é isso, gente? Ele não apresenta sujeito. Por isso que obrigatoriamente ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Sempre. E quanto à regência, ele é um verbo transitivo direto. Então, alternativas é o quê? Objeto direto. O pronome nos veio proclítico. O que é proclítico? Antes do verbo, por ser atraído pela palavra para. Vamos apagar aqui esta bagunça. Para nos motivar. Olha aqui o verbo, motivar, não é? Então, ele foi atraído pelo para. Que esse para aí tem função de quê? Ideia de quê? Existem alternativas a fim de nos motivar, ou seja, com ideia de finalidade. Lembrar outro aspecto importante aqui. Este verbo motivar, ele está no infinitivo. Quando o verbo estiver no infinitivo, gente, eu poderia colocar para nos motivar, né? Quer dizer, o autor do texto, ou poderia colocar depois, porque quando o verbo é no infinitivo, ele aceita próclise ou ênclise, independente de ter um fator proclítico, tá? Os verbos visualizar e prejudicar pedem complementos sem preposição, claro, porque são objetos diretos. São verbos transitivos direto. A gente viu isso. Visualizar o quê? O sucesso. Prejudicar o desempenho, tá? Então, neste contexto, verbo transitivo direto e como são verbos transitivos diretos, pede complemento sem preposição, que são chamados de quê? Objetos diretos. Nulo de quê? De preposição. Tá certo? Então, vamos ao 2. Os elementos que exercem a mesma função sintática encontram-se sublinhados em. Gente, olha mesmo, está pedindo a função sintática. Toda vez que nós vamos analisar sintaticamente a nossa primeira atitude, qual é que eu sempre digo? Primeira atitude, destacar o quê? O verbo. Segunda atitude, procurar saber qual é o sujeito deste verbo. E assim sucessivamente. Olha mesmo.
Infelizmente, assistimos à miserabilidade humana de camarote. Nós temos aqui o verbo assistir. Quem assiste? Nós. Sujeito oculto. O verbo assistir, nós sabemos que o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto, tá? Veja, infelizmente, assistimos à miserabilidade humana de camarote. Olha esta expressão, que reforça mais ainda que nós estamos enxergando, vendo a miserabilidade humana e não estamos fazendo as nossas intervenções, vamos dizer assim. Então, mais uma vez, observe que este verbo aqui é o verbo transitivo indireto, porque ele está no sentido de ver. E nessa situação, este verbo pede a preposição a. Miserabilidade admite o artigo definido feminino. Então, a fusão da preposição mais o artigo, vai dar o quê? A crase. Por isso que esse acento grave aqui. E qual a função sintática de miserabilidade humana? Objeto indireto, ou seja, é o complemento deste verbo aqui, tá? Lembrando que o verbo assistir, ele pode ter mais de um sentido. Ou seja, se ele for no sentido de ajudar, verbo transitivo direto. Ou seja, ele pede complemento sem preposição. No sentido de ver, presenciar, verbo transitivo indireto, pede a preposição a. No sentido de ver, presenciar. E no sentido também de caber, pertencer. Quando eu digo assim, a educação assiste a todos, cabe a todos, pertence a todos, tá? Toda vez que o verbo assistir for verbo transitivo indireto, seja no sentido de ver ou seja no sentido de caber, ele é regido, né, pela preposição a, tá? Então, e o verbo assistir, ele pode ser no sentido também de que verbo intransitivo no sentido de residir, morar. Por exemplo, quando eu digo assim, eu assisto em Fagundes. Sim, e neste sentido, ele vai pedir a preposição em. Eu assisto em Fagundes. Eu moro em Fagundes. Eu resido em Fagundes. Eu assisto onde? Em Fagundes. Adjunto, adverbial de lugar, tá? Então, é importante ver o sentido para dizer qual a regência deste verbo. Belezinha, gente? Tudo ok? Então, vamos lá. O filme faz referência à miserabilidade humana. Gente, coloca a seta. Miserabilidade humana está se referindo à palavra referência, que é um nome, não é um verbo. Ah, Fabiana, não, é ao verbo fazer. Então faz o seguinte, apaga isso aqui, ó. O filme faz a miserabilidade humana, com esse acento grave. Quem faz, faz algo, verbo transitivo direto. Referência é o objeto direto do verbo fazer. E miserabilidade humana está
completando o sentido do nome referência. Então, é um complemento nominal, tá? Quem faz referência a este nome, pede a preposição a. Miserabilidade aceita o artigo, por isso que essa crase, a fusão da preposição mais o artigo definido feminino. Então, são funções sintáticas distintas. O primeiro, objeto indireto, completando o sentido do verbo assistir, no sentido de ver, e o segundo, complemento nominal, tá? Então, vamos à letra B. Existem pessoas que não percebem. Existem pessoas, sujeito, né? Há pessoas, objeto direto, tá? Nós falamos sobre estes dois verbos na questão anterior. Sempre o verbo existir vai apresentar sujeito. E lembrar que ele é um verbo intransitivo. Ele não vai apresentar nunca objeto direto. Já o verbo haver, no sentido de existir, vai apresentar o quê? Um objeto direto. C. As ofensas à população brasileira é uma afronta ao nosso país. Vamos fazer primeiro este par. Aqui. Olha bem, gente. Vamos usar a seta. A população brasileira está completando o sentido deste nome. E ofensas é um substantivo abstrato. E por que, Fabiana, é um substantivo abstrato? Porque, gente, ofensas indica uma ação, tá? Qual é o verbo? Ofender. E o nome? Ofensas. E para que haja a ofensa, necessariamente tem que haver uma pessoa para praticar a ação. Ou seja, necessariamente, repetindo, precisa de um ser para praticar a ação, tá? Os substantivos abstratos, eles indicam ações, sensações, sentimentos e qualidades ou estado. Vamos ver uma ação, ofensa, outra ação, crítica, leitura, tá? São substantivos abstratos que indicam ações. Sensação. Ah, eu estou com muito frio. Isso é uma sensação. Precisa ter uma pessoa para sentir o frio, tá? Sentimento. Eu tenho amor pela minha profissão, tá? Então, amor é um sentimento. Uma qualidade, um estado. Eu digo, Maria é ignorante. Ignorante é o adjetivo, concorda? Mas se eu digo assim, a ignorância de Maria, ignorância é o substantivo abstrato. Ok, então vamos lá, fazendo uma rápida revisão sobre isso. Então vejamos. A população brasileira está se referindo a ofensas, que é um substantivo abstrato. Quando se referir a um substantivo abstrato, eu posso ter um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Agora, presta atenção uma coisa. Quando se referir a um substantivo abstrato, pode ser adjunto adnominal, complemento nominal, tá?
O adjunto adnominal é o agente. De adjunto adnominal. O complemento nominal é paciente. C de complemento nominal. Olha mesmo, quando eu digo assim, as ofensas à população. A população foi ofendida. Ela recebeu a ação. Então, complemento nominal é paciente, recebe a ação. As ofensas da população. Perceba aí que a população é quem praticou a ação de ofender. Então, é agente. Se é agente, adjunto adnominal. Então, não é nossa resposta, não é nossa resposta, não é nossa resposta. Tá? Sempre você vai fazer isso, repetindo. O complemento nominal recebe a ação. O adjunto adnominal pratica a ação, tá? É o agente. E o complemento nominal, o paciente. Você só vai fazer isto quando se referir a um substantivo abstrato. Porque, de fato, gente, de maneira bem rápida, aqui, o complemento nominal, eu costumo dizer que o complemento nominal gosta do a, a. Ele vai completar o sentido ou de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Já o adjunto adnominal, ele pode se referir a um substantivo abstrato ou um substantivo concreto. Portanto, nós só vamos olhar se é agente ou paciente quando se referir a um substantivo abstrato, porque pode ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Se for paciente, complemento nominal. Se for agente, adjunto adnominal. Outra diferença importante entre os dois é que o complemento nominal sempre é regido sempre tem preposição. Sempre o complemento nominal, né? Sempre terá preposição. A preposição é obrigatória, tá? Já o adjunto adnominal pode, olha aqui, possibilidade, pode ter preposição, tá? Então, vamos lá. Não achamos a nossa resposta ainda. Não cabem passos lentos. Primeira coisa, destaca o verbo. Procura saber qual é o sujeito deste verbo. Não cabem passos lentos. O que é que não cabe? Passos lentos. Sujeito. Tá? Então, e o verbo concordando com seu sujeito. O espaço se transforma. Destaca o verbo. Procura saber qual é o sujeito deste verbo, né? O espaço se transforma. Quem se transforma? O que se transforma? O espaço. O espaço, sujeito. Portanto, letra D. O nosso gabarito. Vamos lá. Lobbies que se comunicam. Espaços que encontramos no hotel. Gente, toda vez que você se deparar com esta palavrinha aqui, a primeira coisa que você vai fazer é procurar saber qual é a classe gramatical dela. Então, vamos lá. Veja que esse que está se referindo a um antecedente.
Este antecedente é um nome. Podemos substituir lobes, os quais. Então, esse que é pronome relativo. Isso é morfologia, classe gramatical. E toda vez que o que for pronome relativo, ele exerce função sintática. Ele pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, tá? Etc. Então, vamos lá. Pronome relativo. Por que é pronome relativo? Primeiro, eu gosto de usar 2 critérios. Primeiro critério, olhar qual é o antecedente, verificar se esse antecedente é o nome. O pronome relativo jamais se refere a verbo. Primeiro critério. Segundo critério, verificar se esse que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais ou as quais. Segundo critério. Aí você diz: ô Fabiana, eu posso fazer só o segundo critério? Pode. 95% vai dar certo. Mas como não é 100%, eu peço para fazer os dois. Beleza. Então, achamos, classificamos a o que, a classe gramatical do que? Pronome relativo. Agora, vamos ver qual é a função sintática. Veja bem. Por que nós utilizamos um pronome relativo? Para não estar repetindo as palavras, tá? Veja que este que aqui, o antecedente dele é o que? Lobes. A palavra lobes não está escrita aqui. Esse que está substituindo esta palavra. Então, eu vou até apagar isso aqui, ó, para não me confundir. E vou fazer a análise sintática desta oração aqui. Eu destaco o verbo e pergunto assim: lobes que se comunicam. Então, lobes, quem se comunica? Lobes. Lobes é sujeito do verbo comunicar. Mas lembre, lobes não está escrito aqui. Então, o que exerce a mesma função sintática da palavra que ele substitui. Qual é o sujeito do verbo comunicar? O que? E o que substitui que palavra? Lobes. É assim que você vai fazer. Vamos fazer este aqui. Olha mesmo. Este que está se referindo o quê? A espaços. Eu vou apagar espaços aqui para não me confundir. Vamos lá. Nós sabemos que o que é pronome relativo. Por que é pronome relativo? Espaços, os quais. Beleza, pronome relativo. Vamos ver a função sintática. Então, eu coloco aqui espaços. O que substitui que palavra? Espaços. Destaco o verbo aqui. Procuro saber qual é o sujeito deste verbo. Quem encontra? Nós. Nós encontramos sujeito oculto, tá? Quem encontra é um verbo transitivo. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Encontramos o que? Espaços. Espaços é objeto direto. Mas espaços não está escrito aqui.
Quem está substituindo espaços? O que? Qual é a função sintática do que? Objeto direto. Então, este que aqui é objeto direto. E este que aqui é sujeito, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Terceiro, considere o período e as afirmativas a seguir e assinale a alternativa incorreta. A. A palavra que é um elemento coesivo, anafórico. Primeiro, por que é um elemento coesivo? Porque liga, tá? Então, liga orações. Este que está ligando orações. É um elemento coesivo. E ele diz que é anafórico. O que é anafórico? Que remete a algo dito anteriormente. Anafórico. Anterior. Tá? Então, vamos ver. Personagem que fala certinho. Ele está introduzindo esta oração. Vamos fazer o seguinte: vamos cortar este período. Cortamos. Fabiana, como é que eu sei se o meu corte está correto? Sabe o que é que você faz? Você, depois que cortar, você lê daqui para cá. O personagem é sempre o chato nos programas humorísticos. Veja que ficou com sentido. Significa dizer que você cortou direitinho. Beleza, vamos lá. Este que remete a este antecedente. É o seu referente, personagem. Tá? Então, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Sabe por que eu faço isso? Para não deixar me contaminar por nada que esteja na outra oração. Eu quero fazer a análise sintática daqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer. Este que, ele está se referindo a que palavra? Personagem. Vou colocar aqui, ó. Personagem fala certinho. E agora você faz o seguinte: você destaca este verbo aqui e procura saber qual é o sujeito deste verbo. Quem fala certinho? Personagem. Personagem é o quê? Sujeito. Este que está substituindo que palavra? Personagem. Então, ele vai exercer a função sintática da palavra que ele substitui. Então, qual é o sujeito do verbo falar o quê? Tá? Beleza. Então, isso aqui é anafórico, exerce a função morfossintática de pronome relativo morfologia, classe gramatical e a função sintática sujeito. Está certo. Ele quer a errada, então não é a nossa resposta. Tá? Eu vou fazer a letra D, tá? Que fala certinho, porque está aqui, que fala certinho é uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Veja bem. Qual a classe gramatical? Pronome relativo, que exerce a função sintática de sujeito. Toda vez que uma oração for introduzida por pronome relativo, ela é o quê? Subordinada adjetiva. Fabiana,
E para ser subordinada adjetiva, obrigatoriamente tem que ter o pronome relativo? Não, porque as orações subordinadas, elas podem ser restritivas, tá? Mas por que as bancas colocam tanto com o pronome relativo? Porque o que, esta palavrinha, que, ela é elástica. Eu gosto de dizer que o que é tipo um camaleão. O que, ele vai para qualquer lugar. Ele se transforma. Ele pode ser conjunção, ele pode ser preposição, ele pode ser pronome relativo, tá? Ele pode ser tantas coisas. Então, por isso que que as provas colocam muito o que, tá? Então, voltando. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Beleza. As orações subordinadas adjetivas, subordinada adjetiva, pode ser. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser apenas dois tipos. Simples assim. Ou vai ser explicativa, ou vai ser restritiva. Restritiva sem vírgula ou vírgulas, né? Porque ela pode vir intercalada ou pode vir no final. Explicativa com vírgula ou vírgulas, porque se ela vier intercalada, ela tem que ter o par de vírgulas, não é? Ou se vier no final, apenas uma, óbvio. Então, veja bem, nós temos vírgula aqui, vamos apagar, vamos abrir isso aqui. Temos? Não temos. Então, ela é o quê? Restritiva. Restritiva significa que restringe, delimita o personagem. Então, eu vou colocar aqui um conjuntozinho. Se é restritiva, eu tenho que ter pelo menos dois. Mas um que fala certinho é sempre o chato nos programas. Se eu colocasse o par de vírgulas, ó, ela passaria a ser o quê? Explicativa. Então, eu teria que ter pelo menos só um. Eu estou generalizando. A explicativa generaliza o sentido, tá? Então, veja bem. Então, esta oração é subordinada adjetiva restritiva. Isso aqui está certo, não é a nossa resposta, porque quer o quê? Incorreto. Outro aspecto importante. Toda vez que nós tivermos esta oração subordinada adjetiva, tem que ter a oração principal. Qual é a oração principal? O personagem é sempre o chato nos programas humorísticos. Então, a subordinada é que fala certinho e esta daqui, a principal, tá? Então, vamos para a letra B. A palavra sempre e a expressão nos programas humorísticos apresentam circunstância de tempo e lugar, respectivamente. O personagem que fala certinho é sempre advérbio de tempo. É sempre o chato. Ele é sempre o chato onde? Nos programas humorísticos. Circunstância de lugar. Então, isso aqui está certo. Letra C. O vocábulo chato, nesse contexto, é um substantivo. Vamos olhar. O personagem que fala certinho é sempre o chato. Olha mesmo, gente. Nós temos esta palavrinha aqui, que está apontando para que palavra? Chato. E isso aqui é o quê?
classe gramatical é um artigo que está substantivando esta palavra, tá? Se eu perguntasse a você, qual a classe gramatical de chato? Você diria, Fabiana, adjetivo. Porque, em geral, chato é adjetivo. Tem um objetivo de caracterizar, de qualificar o substantivo. Em geral, tá? Mas a gente tem que entender que o contexto é soberano. Então, este artigo aqui substantivou a palavra. Então, é um substantivo, tal mudança de classe gramatical representa uma derivação imprópria. Ou seja, esta palavra, né, aqui, o chato, aqui, o processo de formação dela, ela é substantivo, porque neste contexto aqui, ela está exercendo uma classe gramatical que não é a própria dela, é a imprópria. Não é a costumeira dela, tá? Então, essa daqui também está correta. Não é a nossa resposta. A palavra chato é um adjetivo. Lógico que eu ia colocar isso aqui, né? Porque a pessoa que vai fazer a prova decorando, sem observar contexto, vai errar, né? Lembrar que toda e qualquer classe gramatical pode ser um substantivo. Então, essa daqui está errada. Outro dia, uma pessoa perguntou: Ô Fabiana, e a palavra aí, que é conjunção, pode ser um substantivo? Pode. Eu posso dizer: aquele I não é aditivo, não tem valor de adição. Aquele I, tá? Esse I aqui é classe gramatical, substantivo. Olha este pronome apontando para o I. E qual é a função sintática? Que não é aditivo, aquele I. Tudo isso aqui é o quê? Sujeito. Qual? O núcleo, o I. Tá? Toda e qualquer classe gramatical, qualquer palavra pode ser o quê? Um substantivo. E o substantivo, como nós sabemos, exerce o quê? Função sintática. Pode ser um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um agente da passiva, né? Pode ser o núcleo de um adjunto adverbial. Certo, gente? Beleza? Então, vamos lá. Na maioria dos países, nós temos aqui, eu gosto de olhar logo o quê? O comando da questão. Eu não gosto de ler nenhuma frase, nenhum período sem olhar o comando. E por quê? Porque quando eu for ler, eu já sei o que eu vou fazer. Para não perder tempo. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula não é justificado pela mesma regra que justifica o seu uso num período acima. Então, vamos lá. Na maioria dos países pobres, a qualidade do ar está piorando e isso se tornou uma tendência. Então, gente, pontuação é análise sintática, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é destacar essa locução verbal aqui. A qualidade do ar está piorando. Está piorando onde? Na maioria dos países pobres. Então, isso aqui está dando uma circunstância de quê? De lugar. Isso é uma locução
adverbial de lugar. E por que eu estou dizendo que é locução? Quando eu digo locução adverbial, isso é morfologia. Porque olha a quantidade de palavras que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. É uma locução adverbial longa. Então, esta vírgula aqui é o quê? Obrigatória. Fabiana, eu poderia dizer que isso também é um adjunto adverbial deslocado? Posso. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o quê? Função sintática. Morfologia é uma locução adverbial de lugar. O que eu não posso dizer aqui é que é um advérbio, porque advérbio é apenas uma palavra. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa locução adverbial está deslocada, ela é extensa, constituída de 5 palavras. Então, essa vírgula aqui é o quê? Obrigatória. Então, ele quer uma que não se justifica, né? Não é o mesmo motivo. Então, vamos ver. A partir de meados do século XVIII, aumentou muito a poluição do ar. Aumentou quando? A partir de meados do século XVIII. Locução adverbial deslocada. Inclusive, esta vírgula também aqui é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque é de longa extensão. Temos algum verbo aqui? Não. Então, é a mesma situação. Locução adverbial deslocada. Então, não é a nossa resposta. A queima desses produtos tem lançado na atmosfera uma grande quantidade de monóxido de carbono. Tem lançado onde? Na atmosfera. Locução adverbial deslocada. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Licença, vou tomar uma aguinha. Este par de vírgula aqui é obrigatório para CESP, por exemplo, não é obrigatório para a banca CESP. Por quê? Porque não é de longa extensão. Só há 2 palavras aqui. Já para banca Instituto AOCP, já vi questões no Instituto AOCP que diz que é o quê? Obrigatório aqui, porque está deslocado, tá? E o que é que a gramática diz? Olha mesmo. Na verdade, a gramática não diz assim, 3 palavras é de longa extensão, de 2 palavras, tá? Então, a gente tem que ver, tem que olhar, né, pela questão do bom senso, né? Para mim, por exemplo, é de pequena extensão, tá? Mas eu já, como eu frisei anteriormente, eu já vi o Instituto AOCP em uma questão dizer que essa vírgula aqui é obrigatória. Então, o bom senso é estudar bastante a banca, saber a concepção, né? Que perpassa, a concepção de gramática que perpassa, que é usada pela banca, tá? Então, mas o que interessa aqui é saber que estas vírgulas são usadas na mesma situação de locução adverbial, tá? A cada ano aumenta o número. Aumenta quando? A cada ano. Locução adverbial, inclusive aqui de tempo, está deslocada. É a mesma situação.
Um estudante de engenharia ambiental poderia, no primeiro ano da universidade, poderia quando? No primeiro ano da universidade. Locução adverbial deslocada, inclusive de grande extensão, ó. Vírgulas obrigatórias, tá? Então, também é a mesma situação lá de cima. Na letra E diz o seguinte: quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de substâncias químicas. Quando o ar fica poluído, nós temos um verbo aqui. Então, não é apenas uma locução adverbial. Aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal e está deslocada. Inclusive, esta vírgula aqui é o quê? Obrigatória. E aqui a oração principal. Por que obrigatória? Porque a oração subordinada, ela está anteposta, não é? A oração principal. Então, o motivo desta vírgula aqui é diferente das demais alternativas, como verificamos. Então, letra E, tá? Então, vamos lá. Vamos logo, ó. Esse trecho eu vou olhar logo o comando da questão, que eu não vou perder tempo. O vocábulo compilação poderia ser substituído sem causar alteração de sentido por. Esses são alguns dados mais relevantes das bases de dados sobre poluição ambiental, apresentada hoje pela OMS, que inclui informações de 3.000 cidades em 103 países, o que representa a maior compilação de dados feita até o momento. Então, compilação é a mesma coisa de que coletânea, letra A. Tá bem simples, né? Maior compilação de dados, a maior coletânea de dados. Está bem fácil e bem simplesinho. Então, vamos passar. 6. A invasão do hospital provocou indignação. Então, veja bem, qual a função sintática? Então, vamos lá. Já vamos eliminar uma. Não pode ser locução adjetiva, porque locução é morfologia. E realmente, veja que está se referindo a este substantivo. É uma locução adjetiva. Mas eu estou pedindo função o quê? Sintática. Então, essa daqui descarta. Tá? Então, outra coisa, não poderia ser sujeito. Tem uma preposição aqui. Sujeito não pode ser precedido de preposição. Outra coisa, está se referindo a um nome. Não pode ser objeto indireto. Então, já eliminamos 3. Ficamos com complemento nominal e adjunto adnominal. Então, vamos ver uma coisa aqui. Olha mesmo. Do hospital, está completando, está se referindo à invasão. Invasão é um substantivo abstrato. Indica uma ação, tá? Substantivo abstrato, vamos colocar aqui, pode ser o quê? Substantivo abstrato, já fizemos uma desta, mas eu repito, e assim eu peço para você fazer também. Substantivo abstrato se refere a quê? Pode ser um complemento nominal ou pode ser um adjunto adnominal. Se for paciente, complemento nominal. Se for agente,
adjunto adnominal. Você só vai fazer isso quando se referir a substantivo abstrato. A invasão do hospital. O hospital foi invadido. Ele recebeu a ação, recebe a ação. Então, ele é paciente. Se é paciente, como é paciente, ele é o quê? Complemento nominal. Letra A. Aí você está estudando. Ah, Fabiana, ainda estou com dúvidas sobre isso. Faz o seu resumozinho. Eu fiz lá atrás. Ah, complemento nominal. Gosta do A. Ele pode se referir a um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Ah, o adjunto adnominal, ele pode se referir a substantivo abstrato ou substantivo concreto. Quando se referir a um substantivo abstrato, eu vou verificar se é agente ou paciente. É assim que a gente faz. Porque se eu digo assim, é, a menina da escola tal, ou a professora da escola tal, olhe mesmo, da escola, está se referindo à menina. Menina é substantivo o quê? Concreto. Eu não preciso fazer é agente ou paciente, porque se refere a um substantivo concreto, vai ser o quê? Isso aqui, adjunto adnominal. Percebe aí? Então, vocês, ah, eu moro, eu moro perto da escola. Da escola, aí você vai e coloca, faz a setinha. A seta ajuda e muito, né? Eu costumo dizer que com a seta você acerta. Então, veja bem, isso aqui está se referindo o quê? Perto. Perto, a menina mora perto. Qual a classe gramatical de perto? Eu moro perto. Vocês moram perto da escola? É o quê? Advérbio. Está se referindo a um advérbio. Só pode ser o quê? Complemento nominal. Tá? É assim que a gente vai fazendo. Então, vamos lá. Letra A. 7. Analise os enunciados abaixo no que se refere às regras de concordância verbal e nominal. Então, vamos lá. 1. Na Argentina, está sendo tocado todos os tipos de tango. Eu vou perguntar ao verbo. O que é que está sendo tocado? Todos os tipos de tango estão sendo tocados. Isso aqui é o sujeito. Está no plural. Então, o participo aqui, concordando, né? E o verbo que? Este verbo aqui, primeiro verbo auxiliar. Então, estão sendo tocados todos os tipos de tangos. Se fossem músicas, estão sendo tocadas todas as músicas, né? Então, lembrar que o participo ele vai concordar, tá? Então, isso aqui está errado. As loucas paixões falam por si só. Quem fala? As loucas paixões. Sujeito está no plural, verbo no plural, tudo ok. Por si sóis. Ah, sóis pode ser adjetivo, não pode?
Quando é que vai ser adjetivo? Quando estiver caracterizando, qualificando. Está se referindo o quê? Loucas paixões. As loucas paixões falam por si sozinhas. Olha aí. Adjetivo. Então, está tudo certinho aqui. Tá? E, claro, a gente já pode eliminar. Então, não se tiver com um, não está certo. Já eliminamos dois, né? Então, vamos lá. Deparei-me. Quem se deparou? Eu. Sujeito oculto, regência verbal, tudo direitinho. Concordância verbal, desculpa. Porque a gente, na concordância verbal, a gente tem que olhar a concordância do verbo com o seu sujeito, né? E na concordância nominal, é a concordância entre os nomes, né? Você vai verificar o substantivo, o adjetivo, se há um advérbio, não é? Enfim, concordância nominal. Então, vamos lá. Deparei-me com uma mulher e um homem enganados. Nós temos aqui este adjetivo. E ele está posposto. Ele vem depois de dois substantivos, mulher e homem. Veja, galerinha, que este substantivo aqui, o substantivo 1, ele é feminino. O substantivo 2, ele é o quê? Masculino. Então, esse adjetivo que está posposto, ele está se referindo a dois substantivos de gêneros distintos. E aí, amores, há duas possibilidades. Aqui, enganados, ele concordou com este e com este, com os dois, ficando assim no masculino plural. Ou ele poderia concordar com o mais próximo, não é? Fazendo uma concordância atrativa. Ambos estariam certo. Deparei-me com a mulher e um homem enganado pelo amor, ou deparei-me com a mulher e um homem enganados pelo amor, tá? É tanto que se eu colocasse aqui, olha, vamos dizer, se eu colocasse aqui homem aqui e mulher aqui, poderia ficar enganada, concordando com o mais próximo, ou enganados, concordando com os dois. E outra coisa, vamos dizer, deparei-me, vou colocar, deparei-me, não é? Com uma, e aqui eu vou colocar o adjetivo aqui, ele está anteposto. E aí ele tem que concordar com o mais próximo. Deparei-me com uma enganada mulher. Se fosse homem aqui. Concorda com o mais próximo. Quando ele for anteposto, ele concorda com o mais próximo. Quando ele for posposto, ele pode concordar com o mais próximo ou com o masculino plural. E aí, Fabiana, e se vamos dizer que o substantivo seja do mesmo gênero? Deparei-me com uma moça e uma mulher, ou enganada ou enganadas. Concorda com o mais próximo ou fica no plural, né? No mesmo gênero, claro, né? Deparei-me com um rapaz e um homem, enganado ou enganados. Beleza, gente? Então, vamos olhar aqui o quadro. Os amantes gritam promessas
Bastantes. Vou colocar outra cozinha aqui para não confundir. Então, bastantes, coloca a seta. Está se referindo a que palavra? Promessas. Promessas é o substantivo. Gente, qual é a família do substantivo? A família napa. Quais são os determinantes de um substantivo? Numeral, artigo, pronome e adjetivo. É numeral, está quantificando? Não. É artigo? Não. Veio depois do substantivo e você poderia substituir por suficientes. Os amantes gritam promessas suficientes. Promessas bastantes. Então, isso aqui é o quê? Um adjetivo. Ah, Fabiana, então, aqui veja que isso aqui está errado. Vamos ver logo a resposta, tá? Então, o que está certo é o 2 e o quê? O 3. 2 e 3. Letra C. Aqui, ah, Fabiana, e se eu dissesse assim? Eu recebi bastantes promessas. O que é que você vai fazer? Está se referindo a promessas. Promessas é o quê? Substantivo. Então, bastantes aqui é um pronome indefinido. É como se fosse um quantificador existencial, tá? Eu recebi bastantes promessas. Eu recebi muitas promessas. Pronome indefinido. E também eu posso dizer que bastantes é um pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? Porque ele está acompanhando ó, o nome. Se a banca dissesse, bastantes tem valor de adjetivo, tem. Por quê? Porque ele é um pronome adjetivo, ele está acompanhando, tá? Toda vez. E quando vem eu recebi, ó, vai mudar o sentido também, ó. Eu recebi promessas. Eita, tá baixando, né, gente? Tá fazendo assim, ó. Promessas bastantes. Eu recebi promessas suficientes. Veja que está apontando para promessas, que é um substantivo, e está caracterizando. Suficientes, bastantes. Aqui é o quê? Adjetivo. Tá, gente? Então, já fizemos. E lembrar que quando bastante flexionar, muito também vai flexionar, tá? Eu, por exemplo, às vezes eu posso dizer assim, olha. Eu chupei muito picolé. Qual a classe gramatical de muito? Aí a banca diz assim: é um advérbio porque não flexionou. Mentira, flexionou sim, para concordar com picolé. Picolé é o substantivo.
Coloca bala aqui. Só é você diz assim: "Ah, coloca a setinha, está apontando para esta palavra aqui. Eu vou colocar uma feminina". Pronto, matou a história. Eu chupei muita bala. Aí, muita flexionou para concordar com bala. Muito é um pronome indefinido. E aqui também, ele está no singular, ele está no masculino, para concordar com quê? Com picolé. Então, aqui é pronome indefinido, tá? Fabiana, eu posso dizer que é um pronome adjetivo? Pode, porque eu posso dizer porque está acompanhando um nome. Eu estou muito nervoso. Tá no masculino, não tá? Coloca nervosa. Vê se isso aqui vai mudar. Eu estou muito nervoso. Eu estou muito nervosa. Não é invariável. É um advérbio de intensidade. Então, eu estou muito nervoso. Eu estou bastante nervoso. Eu chupei muito picolé. Eu chupei bastante picolé. Agora coloca picolés. Eu chupei muitos picolés. Eu chupei bastantes picolés. Simples assim. Vai colocando a setinha. Você sabe a informação, precisa que o necessário precisa que o advérbio é o quê? Invariável, tá? Então, vamos lá. 8. Assinale a alternativa correta no tocante ao aspecto morfológico, ou seja, classe gramatical. Não há advérbio de tempo. Nunca fui fã aplicado de tango. O nunca, gente, ele pode ser advérbio de negação e pode ser advérbio de tempo. Ele quer a correta. Então, isso aqui está errado. Existem 3 verbos no pretérito perfeito e um no perfeito indicativo. Primeira coisa, bem, o pretérito perfeito, o pretérito é um passado, não é? Se é um passado perfeito, significa que algo aconteceu no passado e foi totalmente concluído no passado. Isso significa perfeição. Eu fiz algo no passado e concluí no passado. Acabei, concluí. Isso se chama o quê? Perfeição. Uma conclusão totalmente, né, no passado. Mesmo que você diga: "Ah, Fabiana, hoje, olha aqui sua linha do tempo. Professora, hoje eu estudei tanto português. Ah, foi que bacana. Ó, em algum momento do dia, você decidiu estudar e você praticou essa ação que você concluiu totalmente no passado, tá? Perfeito significa isto, tá? E pretérito imperfeito, ó, o nome já está dizendo, imperfeito. Ou seja, algo aconteceu no passado e não foi totalmente concluído no passado. É como se algo acontecesse que quebrou, tá? Que não foi concluído no passado. Então, vamos lá. Ele diz que há 3 verbos no pretérito perfeito. Vamos olhar aqui os verbos. Então, fui. Nunca fui fã aplicado de tango. Fui. Pretérito perfeito. Mas cresci. Pretérito perfeito. Outro verbo aqui, cantava.
Ó, encontrou esse verbo com essa desinência vá, 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 é pretérito quê? Imperfeito. Inclusive, gente, o pretérito imperfeito tem desinências fixas. Não é legal? Vamos ver quais são as desinências fixas. Os verbos de primeira conjugação, né, fazem o presente subjuntivo com vá. Ó, cantar, cantava, beijar, beijava, abraçar, abraçava. Encontrou vá é o quê? Pretérito imperfeito do modo indicativo. Os de segunda e terceira conjugações fazem o presente subjuntivo desculpa, o pretérito imperfeito com a desinência ia. Bebia, partia, fugia. E ter, por e vi com NH. Eu tinha, eu punha, eu vinha. E o verbo ser era. Estão as desinências fixas aqui, ó. Cantava, vá, movia, pretérito quê? Imperfeito. Cuidado para não confundir com futuro do pretérito, a desinência de futuro do pretérito, mas não dá para confundir mesmo. Ia também a desinência, mas coloca um R, ria, né? Eu ficaria, né? Então, nós temos aqui dois, vamos colocar aqui, dois no pretérito perfeito e dois no imperfeito. Não está errado. Inexiste pronome adjetivo, né? Minha mãe, olha aqui. Minha mãe. Minha está acompanhando o nome mãe. É um pronome possessivo e pronome adjetivo. Por que adjetivo? Porque acompanha. Adjetivo. Pronome adjetivo, quando acompanha. Eu digo, minha mãe viajou. Minha mãe viajou. Ela, bababá, este ela, pronome pessoal do caso reto. E está substituindo o quê, mãe? Então, eu posso dizer pronome substantivo. Substantivo substitui. Adjetivo acompanha. Minha mãe viajou. Ela adorou a viagem. Ela está substituindo mãe. Pronome substantivo. E também aqui é um pronome o quê? Anafórico. Por que anafórico? Porque remete a algo dito anteriormente. Beleza, gente? Há um verbo no particípio e outro no gerúndio. Vamos olhar aqui. Nunca fui fã aplicado. Fabiana, isso aqui é um verbo. O infinitivo desse verbo é aplicar e o particípio é aplicado. Olha mesmo, galerinha. Por que a gente diz formas nominais? Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, amar. Particípio, amado. Gerúndio, amando. Mas não significa dizer que se está no particípio que vai ser sempre verbo, porque formas nominais significa que estes verbos eles podem exercer função de substantivo, de advérbio, de adjetivo. Por isso que se chama formas nominais, porque ele pode exercer a função de um nome e não de um verbo. Tá certo? Então vamos lá. Nunca fui fã aplicado. Adjetivo.
já está o quê? Errado. E outro no gerúndio, ouvindo, gerúndio, realmente, tá? Mas está errado aqui. Há uma conjunção que indica tempo, enquanto. Uma conjunção temporal indica um tempo simultâneo. Olha mesmo. Mas cresci ouvindo aquelas músicas que a minha mãe cantava enquanto se movia pela casa. Então, a mãe dele simultaneamente cantava e o quê? Se movia, dançava. Então, simultaneamente, a mãe dele cantava e se movia. Então, é um tempo simultâneo, tá? Então, isso aqui está certo. Vamos lá. Questão 9. A questão 9, ela vai falar de imperativo. Então, eu vou... Ui, gente, desculpa, eu tô tossindo. O imperativo, ele pode ser imperativo afirmativo ou imperativo negativo, né? A gente sabe que o modo imperativo é para exprimir uma ordem, um convite, um desejo, um pedido, um desejo. O imperativo, ele não apresenta a primeira pessoa do singular. Por que, Fabiana? Eu é a pessoa que fala. Eu não vou dar ordem a mim mesma. E posso dar. Eu dou sempre. Mas no silêncio do meu quarto. Não é verdade? Então, não existe, não é de bom tom a pessoa sair falando na rua, dando ordem a si mesma. Não é verdade? Então, para você dar ordem, você tem que dar ordem a uma pessoa com quem você fala, tá? Então, vamos lá. Que a gente diz cara a cara, face a face. Então, beleza. Então, vamos aprender como forma o imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo, ele é extraído do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Do presente do indicativo, vamos extrair as segundas pessoas, o tu e o vós. Quando a gente passa para cá, há supressão do S. Não tem o S. Este S aqui, ele é suprimido. E aqui, a mesma forma. Abraçai, vós. Tá vendo que eu tirei o S? Pronto. Então, do presente do indicativo, eu vou extrair as segundas pessoas. Beleza. E as demais pessoas, eu vou extrair do presente subjuntivo. E eu coloco do mesmo jeito. E quais são as pessoas? A terceira, a primeira e a terceira. Tá? Só que aqui você vai colocar abrace. Abracemos, igualzinho, ó. E abracem. Só que aqui eu vou colocar você em vez de ele. E vocês. Por quê? Porque ele é a pessoa da qual eu falo. Eles são as pessoas das quais eu falo. E eu vou fazer um pedido, eu vou fazer uma ordem a uma pessoa com quem eu falo. Por isso que troca por você. E vocês. E aqui, nós. Quando você passar para cá, é do mesmo jeito, ó, não tem alteração nenhuma, tá vendo? E o presente subjuntivo, gente, toda vez que você for conjugar, você vai fazer o seguinte: lembrar, verbo é abraçar, abraçar, primeira conjugação. Faz o presente subjuntivo com a vogal contrária. E você coloca esse aqui, ó.
que ajuda. Não significa dizer o que ou se, não significa dizer que quando para que uma frase ela esteja lá no texto como presente subjuntivo, não significa dizer que vai aparecer o quê? Esse que a gente coloca aqui para ajudar, tá? Então, e os verbos de segunda e terceira conjugações fazem o presente subjuntivo com a letra A. Comer, que eu coma. Partir, que eu parta. Fugir, que eu fuja. Tá? E vai ser respeitado até o final. Ó. Beijar, que eu beije, que tu beije, que ele beije, que nós beijemos, que vós beijeis, que eles beijem. Tá? Primeira conjugação faz com a vogal contrária. É segunda e terceira conjugações com a vogal contrária, a. Fabiana, todos os verbos, não. Há uma exceção. Por exemplo, o verbo estar, presente subjuntivo. Então, eu vou dizer que eu esteja, de jeito nenhum, né, gente? É que eu esteja. Primeira conjugação, letra A, não é com a vogal contrária, é com a letra A aqui. Esta é a exceção. Tá? Então, e como é que eu vou fazer o imperativo negativo? Eu vou extrair do presente subjuntivo tal qual. E vou colocar o não aqui, ó. O imperativo negativo é igualzinho ao presente subjuntivo. Não tem a primeira pessoa do singular, né? Então, aqui você vai fazer do mesmo jeito, ó. Mesma coisa. Tá vendo que é a mesma coisa? Igual. Então, o imperativo negativo é igualzinho o quê? Presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo é derivado do presente e do indicativo. Você extrai as segundas pessoas, o tu e o vós, não é? E coloca aqui e a supressão do S, tá? Assim. Então, olha mesmo aqui a questão. Considerando os aspectos construtivos das frases, a seguir é correto afirmar: abraça o teu parceiro e dance o tango. Os verbos estão no imperativo afirmativo. Beleza. E apresentam uniformidade correta de tratamento. Vamos ver. Abraça. É que pessoa? Tu, né? O teu parceiro. Tudo, né? Aqui, ó, segunda pessoa, beleza. Tudo certinho até aqui. Dance. Dançar. Que eu dance, que tu dances, que ele dance. Não é? Então, olhe mesmo. Abraçar. Que eu abrace, que tu abrace, que ele abrace. Não abrace. É o quê? Negativo. Agora, dançar, não é? Vamos fazer com dançar? Imperativo afirmativo. Eu danço, tu danças. Dança tu. Dance você, porque o você é tirado de quê? Do presente subjuntivo. Que eu dance, que tu dances, que ele dance. Dance você. Então, veja que esse aqui está o quê? Na terceira pessoa. Então, houve uniformidade? Não houve. Está errado. Para consertar, eu poderia fazer o seguinte: permanecer no tu, com este pronome tu. Permanecer no tu é demais, né, gente? Vamos lá.
Então, que professora de português é esta? Então, vamos lá. Tu abraça o teu parceiro e dança o tango. Isso aqui é o quê? Tu. Ou eu coloco tudo na terceira pessoa. Ó, colocar a terceira pessoa, você. Abrace o seu parceiro, terceira pessoa, e dance o tango. Aí sim, tudo corretinho. O que tá errado aqui é porque aqui é terceira e aqui é o quê? Segunda. Entendeu? Belezinha? Então vamos embora. Apenas as pessoas que gostam de si mesmas são capazes de desejar o bem do outro em circunstâncias difíceis. O termo destacado é um pronome reflexivo átono. Tudo errado. Olhe, se. Olha aqui a preposição. Átono, átono é se. E se, assim é o quê? Tônico. Mi, assim é o quê? Átono. E mi, assim é o quê? Tônico. Lembrar, os pronomes oblíquos tônicos têm que ser regidos de preposição, obrigatoriamente. Não é? Apenas as pessoas que gostam muito de si mesmas. Então, aqui é o quê? Tônico, errado. É um jeito de dar e de encontrar. Ele está pedindo o quê? A correta. É um jeito de dar e de encontrar paz. Os verbos destacados possuem o mesmo tipo de complemento. Veja bem, aqui eu tenho dar, dar o quê? Paz, verbo transitivo direto. Encontrar, encontrar o quê? Paz, verbo transitivo direto. Então, paz é o quê? O objeto direto destes verbos. Aí ele diz, o primeiro sendo transitivo direto e o segundo transitivo indireto. Errado. Todos dois transitivos diretos. E lembrar, o verbo dar também pode ser bitransitivo, né? Eu, por exemplo, eu dei paz, eu dei paz ao meu filho. Eu dei o quê? Paz, objeto direto. A quem? Ao meu filho. Neste sentido aqui, dar é bitransitivo, né? Eu dei o quê? Paz, objeto direto. A quem? Ao meu filho, objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Mas aqui, ele só está com o objeto direto. E encontrar também, tá? Então, tá errado. Permite olhar para trás com generosidade. Olhar para trás como? Com generosidade. Locução adverbial de modo. Para o futuro, olhar para o futuro como? Com esperança. Então, circunstâncias de modo. Essa daqui é a nossa resposta, tá? A falsas promessas estamos sempre sujeitos. Então, veja bem, nós temos aqui o verbo. Ele está dizendo, a expressão destacada, em suma, assume função de sujeito. Gente, começou com uma preposição. Totalmente errado, né? Porque o sujeito jamais, em hipótese alguma, pode ser precedido de preposição, tá? E quem é o sujeito deste verbo? Nós. Nós estamos sujeito oculto. Estamos sempre
sujeitos, isso aqui é um nome. Veja bem, se eu digo assim para você, gente, eu estou sujeita. Aí você vai dizer, Fabiana, você está sujeita a quê? Então, isso é um nome que pede um complemento. A falsas promessas é complemento nominal, tá? Assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma a seguir. Vamos lá. Um amor que fere a alma é doença. A palavra destacada exerce a função morfossintática de pronome relativo e sujeito. Vamos lá. Um amor, o qual. Então, esse que, pronome relativo. Isso aqui é o que? Morfologia. Tá? Está se referindo à palavra amor. Amor fere. Quem fere? Amor. Esse que, olha, preste atenção. Voltando àquilo que a gente estava fazendo. Esse que, o antecedente dele é amor. Quem fere? Amor. Amor seria o quê? Sujeito. Quem é que está substituindo o quê? Quem está substituindo a palavra amor? O quê? Então, o quê é o quê? Sujeito. Quem é o sujeito do verbo fere? O quê? Que substitui que palavra? Amor. Beleza? Então, assinale a incorreta. Não é esta. Esta daqui está certa. A minha liberdade de amar tem de se ajustar à sua. A palavra destacada pode ser substituída pelo termo que, sem afetar o sentido e a correção gramatical. Tem de se ajustar. Então, nós temos aqui uma locução verbal. Belezinha? Esse tem aqui é o verbo auxiliar. E ajustar é o verbo principal que está no infinitivo. Isto aqui é uma locução verbal. Como também pode ser chamada uma locução verbal, perífrase verbal. Perífrase verbal é o quê? Sinônimo de locução verbal, tá? Então, veja bem. Eu tenho aqui este verbo auxiliar quando nós temos uma locução verbal e o verbo auxiliar é o verbo ter e podemos trocar esse de por quê? Tem que se ajustar, né? Eu posso substituir pelo que sem afetar o sentido e a correção gramatical. Esse que é o que? Preposição. E é assim, gente, que a gente diz: ô professor, eu tenho que estudar muito. Tem, é verdade. E por isso fico feliz, tá? De poder estudar. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Não é? Tá vendo? O verbo ter, auxiliar. E aqui, verbo principal no infinitivo. Esse que é uma preposição. Eu poderia trocar por de. Eu tenho de estudar. Eu tenho de trabalhar. Ambos estão corretos, tá? Então, esse que aqui é o quê? Preposição. Uma preposição acidental, tá? Aqui ele usou a preposição essencial. O de é preposição. Este que aqui, que eu vou colocar no lugar de, é uma preposição acidental, porque não é a classe gramatical costumeira dela, tá? Então,
Ele quer o quê? A incorreta, não esta nossa resposta. O poder ilimitado e prazeroso ou fixo da paixão, como acontece em algumas relações interpessoais, prejudica a convivência. Quem prejudica a convivência? O poder ilimitado e prazeroso. Sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Poder. Olha aqui. Esta palavra apontando para este núcleo. Este núcleo está no quê? No singular. Então, o verbo acontecer poderia também ficar no plural para concordar com o sujeito composto que o antecede. Não. O poder ilimitado e prazeroso ou fixo da paixão, como acontece em algumas relações, prejudica a convivência, como acontece o quê? O poder pode estar no plural? Não, no singular. Então, isso aqui está errado. Letra C. Mas vamos dar uma olhadinha na letra D. Se isso acontece, ou seja, se o homem mudar as regras da relação em benefício próprio, afetará negativamente. Os termos destacados expressam ideia condicional. Expressam sim, tá certo. Nós já encontramos a errada, não é? Os princípios amorosos são simples e humanos. 2 pontos aqui. O amor é companheirismo, cumplicidade e respeito. Os 2 pontos têm a função de introduzir uma explicação referente à informação anterior. Tem. Os princípios amorosos são simples e humanos. E aqui está o quê? Explicando isso aqui, tá? São simples e humanos. Então, há uma explicação do que foi. Isso aqui explica o anterior, tá? Tá certo. Inclusive, a banca poderia dizer: eu posso trocar esses 2 pontos por pois? Poderia. Os princípios amorosos são simples e humanos, pois o amor é companheirismo, cumplicidade e respeito, tá? Então, está dando uma explicação, né? E, inclusive, eu poderia trocar esses 2 pontos por um elemento coesivo, o pois. E as bancas gostam muito de fazer este tipo de questão, tá? Então, gente, conforme eu disse lá no início o início das questões, que se por acaso você tiver alguma dúvida, passa uma mensagem para mim, tá? E eu espero ter contribuído e até o nosso próximo encontro. Beijo. Tchau, tchau.